prazer, seu nome é o quê? Mauro Grol. Muito obrigada. Posso me apresentar? Meu nome é Mauro Grol, gente. Bem-vindos a Secom, segundo dia. Muito bom ter todo mundo aqui. Obrigada, Faustão! Então, a Secom, como tema? A Secom é a Semana de Comunicação da Universidade Negra de Almeida, que engloba jornalismo, publicidade e traz para vocês vários palestrantes, como o Carlos Fritz, que está sentado ali, que vai falar, para poder colocarem vocês um pouquinho mais perto do que vocês realmente querem na área de comunicação. Com o tema É Proibido Proibir, 1968 a 2018, a liberdade de expressão na mídia em 50 anos. Isso! Ela vai ser A moderadora, maravilhosa. Pode ser quando você quiser, porque a casa é sua. Eu, Carlos, não pode ter o palco. Carlos é chefe de reportagem da Rádio Globo FM e vai falar sobre... Tá desligado? Ele vai falar sobre 1968, um ano que mudou o mundo. Muito bem-vindo, Carlos. Volta aqui. Como é que tá? O som está chegando bem aí? Tá. Bom dia para vocês. Falar um pouquinho. Bom, alguns dias atrás, por acaso, eu estava dando uma lida no meu país. Vou falar rapidinho de maio de 68, para a gente entrar na nossa discussão. A gente não precisa falar necessariamente sobre rádio, mas rádio é mais o meu quintal de casa. Eu estava lendo outro dia sobre... Por acaso eu estava no El País, eu gosto muito de ler o El País, e bati o olho e estava falando sobre maio de 68. Eu falei, opa, deixa eu ler com mais carinho, porque já tinha surgido o convite para maio de 68. E uma coisa me prendeu muito a atenção, quando o El País trazia uma matéria falando que o Macron, Emmanuel Macron, presidente da França, vai ser o primeiro presidente francês que nasceu pós-maio de 68. A gente sabe que na França foi o epicentro do maio de 68, que obviamente começou lá e se expandiu para o mundo inteiro. Mas me chamou a atenção porque pela primeira vez a França tem um presidente e a sua biografia, o seu nascimento, não está diretamente ligado ao maio de 68. A gente lembra que a França foi o epicentro disso, rapidamente passando por questões por insatisfação estudantil, eu estou falando de educação e cultura, do proletariado, então a gente está falando de economia, e havia uma insatisfação política muito grande na França, como em outros países também. E aí eu fiquei pensando, peraí, Macron, presidente da França, quem são os principais líderes hoje, mundiais, ou líderes de nação, com destaque mundial? A Merkel está há mais ou menos 13, 14 anos na Alemanha, como chanceler. Lá no Israel, ele está há 19 anos. E o Putin está há mais ou menos 20 anos, 19 anos também, entre primeiro-ministro, 19 anos, né? Entre primeiro-ministro e presidente. É só um dado para a gente começar a pensar, para a gente entrar depois no assunto e entrar em rádio. Eles têm uma longevidade muito grande no espectro político. O Hugo Chávez ficou 14 anos na Venezuela. O sucessor dele, o Maduro, está 5. O que vocês leem normalmente sobre a Venezuela fala muito sobre a questão da ditadura. E aí eu queria começar a gente refletir efetivamente do que é a ditadura. Eu nunca fui à Venezuela, então eu conheço notícias da Venezuela pelo que os outros me dizem. E me dizem que na Venezuela tem uma ditadura. Mas eu paro para pensar. Não estou defendendo nem atacando, eu só quero que a gente reflita. Eu tenho lá um presidente que está agora há 5 anos, tem um que ficou há 14, mas eu tenho outros que estão há muito tempo se perpetuando no poder, no mínimo, fazendo uso da máquina pública. É o primeiro dado para a gente pensar. Bom, por que a gente tem que pensar nisso? Porque a mídia ela tem uma relação, a meu ver, de construção de um discurso que vai influenciar na sociedade, não é isso? A mídia pauta, a gente sabe da Agenda 7, em tudo isso que alguns de vocês já estão estudando, quem não está ainda vai estudar. Ok. E eu acredito que a mídia cumpre, ou tenta cumprir esse papel, na verdade ela cumpre esse papel, né, de pautar a sociedade, de influenciar os nossos discursos através de um tripé: cultura, política e economia, sobretudo. E quando eu falo cultura, eu estou falando do lazer também. Ela entra nas nossas vidas através disso. Ok.
Se a gente for contextualizar o momento de maio de 68, trazer um pouquinho para trás, perdão, isso aqui é mim? A gente estava vivendo um pós-Segunda Guerra. Desculpa. A gente tinha um aumento populacional e tinha uma migração da sociedade de rural para urbana. Não cabia todo mundo nas universidades. Não cabia, essas mãos de obras não eram absorvidas. E a gente tinha um capitalismo cada vez mais predatório. Aliás, o capitalismo ele se dá muito bem com as guerras, né? Ele mostra os tentáculos predatórios dele com a guerra. Ou seja, não cabia todo mundo. No Brasil, em 1960 e alguma coisa, início de 60, 61, 62, o jornalismo vivia uma crise muito grande. Foi feita uma greve histórica em que nós tivemos demissões em massa dos jornalistas que queriam melhores condições de salário. Esse era o cenário do Brasil. Depois a gente teve 64, o golpe militar. A gente viveu a ditadura até 85. Ou seja, a gente vivia no momento de censura, de apreensão, de necessidade de se colocar. E aquilo estava assim, sabe, vindos. Era um processo em ebulição. Ok. Eu estava lendo até, acho que foi ontem, anteontem, também por conta daqui, censura. E censura está ligada a censor. Eu achei muito engraçado, agora eu estou andando no tempo, que a gente vive a época dos censores, né? Hoje em dia, de tecnologia, né? É o censor, é o código de barras. Tudo isso, a tecnologia é em função do homem. Ok, a gente fez rapidinho, um breve histórico muito rápido de maio de 68, as características do mundo e do país, em uma época em que o mundo estava querendo liberdade e as pessoas queriam mais oportunidade. Recentemente, o Globo fez uma matéria, inclusive, sobre o Geisel, sobre um documento da CIA, né? Desmistificando um pouquinho o Geisel e trazendo aquela questão que ele não era esse bom moço todo, que contra o AI-5, o decreto AI-5 do Costa e Silva, na verdade que o Geisel mandou matar muita gente e tal, e isso está numa discussão muito grande. Então a gente vivia épocas de chumbo, né, da ditadura, né, em que era impensável você, por exemplo, publicar matérias, qualquer tipo de... Havia muita perseguição política. Tá. Hoje em dia... Inclusive, naquela época, em maio de 68, uma das coisas que aconteceu muito era os estudantes universitários em Paris ocupando as universidades. Era uma forma de protesto. Há pouco tempo atrás, eu não vou me recordar o ano, se foi ano passado ou ano retrasado, a gente teve os alunos da rede estadual aqui no Rio ocupando as escolas. Eu acho que a cobertura da mídia foi muito acanhada. A Bandeirantes eu incluo nisso. Foi muito pouco. Algum aqui de vocês sabe que a gente teve um grupo de estudantes que saiu a pé de Bacaxá, na região dos Lagos, e veio andando até a Secretaria Estadual de Educação? Vocês não acham que pelo inusitado, pelo ineditismo, isso deveria ser capa dos principais jornais? Não foi. A gente está falando de censura, né? E aí eu quero começar a abrir um primeiro debate, uma primeira reflexão da gente. É claro que a gente viveu um momento terrível da ditadura e, aliás, estou um pouco preocupado com alguns movimentos que surgem aí pedindo a volta da ditadura militar. Dá medo esses movimentos. Eu tenho medo. Mas de que liberdade a gente está falando? Eu acho que a ditadura ela causou um efeito fantasma muito grande na gente, em que deixou nós, jornalistas, muito milindrados, e alguns usam um discurso muito estratégico, no sentido de o seguinte: olha, qualquer crítica que se faz à comunicação e ao jornalismo hoje, e eu repito, eu sou muito crítico à minha profissão, porque eu gosto muito da profissão, qualquer crítica que se faz hoje, liberdade de imprensa. A gente não pode ser criticado? Até que ponto, numa sociedade mediatizada, o jornalista, ele segue a linha editorial, porque toda empresa tem a sua linha editorial, e a gente vai falar mais sobre isso, acredito, né? Até que ponto porque toda empresa de comunicação, vocês vão entrar, vai ter uma linha editorial, aquilo que se pode, até onde pode ir, até onde não pode. Intervenção federal está aí, que não nos deixa mentir. Até que ponto a gente segue a linha editorial e até que ponto a gente, jornalista, é fruto da sociedade mediatizada que a gente se formou e acha que tem um discurso próprio. Não estou dizendo com isso que o sujeito é passivo, não, que não tem opinião.
Mas até que ponto a sua opinião... Porque, na verdade, não existe discurso novo, né? Todo discurso é uma reprodução de um discurso que você gostou. Então, se eu estou falando alguma coisa aqui que vocês estão gostando, espero que pelo menos 1 ou 2 gostem, vocês vão reproduzir esse discurso daqui a pouco. E, de repente, vocês nem vão lembrar que o Briggs falou, mas fez sentido. Até porque o que eu estou falando também fez sentido para mim lá atrás. E o seu discurso? Então, quando a gente fala de liberdade, a gente fala de maio de 68, a gente fala de todos os avanços inegáveis que a gente teve. A gente falou de que a gente vive uma sociedade muito chata, do politicamente correto. Eu não sei até que ponto a gente é tão chato, mas eu não sei até que ponto a gente está começando a ser menos hipócrita e olhar para a nossa sociedade como a gente tem que olhar no sentido de liberdade mesmo. E você falou também dessa questão da censura, né? Hoje a gente tem os grandes conglomerados da comunicação. Hoje não, sempre, né? Só que foram fazendo mais fusões, ficando mais fortes, então os conglomerados mais fixos, mais duros, né? Mais rígidos, né? E aí, com o advento das redes sociais, veio toda essa outra galera de mídia alternativa. Então, a gente tem Mídia Ninja, a gente tem Colabora, Agência Lupa. Como que você vê esse movimento aí correndo por fora? Há uma troca com eles? Vocês conseguem aproveitar material deles? Eles puxam de vocês? Como que, já que a Band tem um pouco mais de liberdade, assim, né? Eu vou puxar um pouquinho agora para o rádio. Eu acho que o rádio é o veículo que mais se deu bem com as novas tecnologias. O rádio é o que se apropria melhor das novas tecnologias e também da mídia alternativa. Direto. Então, vamos dar um exemplo prático. Tiroteio no Morro do Alemão. Eu vou lá no Renê, da Voz da Comunidade, e converso com ele. Eu tenho contato dele, porque o Renê, ele alimenta aquele site, ele alimenta o blog. Então, a gente está em contato com essas pessoas, que alimentam o blog. Elas também passam a ser informantes nossos e nós deles. Tem um grupo, Favelografia. Vocês já ouviram falar? Eles fazem um trabalho maravilhoso nas comunidades do Rio de Janeiro. Maravilhoso. É uma quebra de tabu mesmo. Eles mostram o que as comunidades têm de bom. Porque tem isso também, né? Por conta do discurso do jornalismo, a gente às vezes acha que a comunidade ela só produz violência. Não, comunidade, se alguém tiver uma oportunidade, ok, hoje em dia está difícil em alguns momentos, mas, por exemplo, lá na Providência você tem a Casa Amarela, que tem um trabalho incrível. Então, as comunidades têm um trabalho incrível. A gente troca com a comunidade troca com a gente. Então, eu acho que a mídia alternativa é ótimo. É um caminho, aliás, que bom que deve ser um caminho sem volta. E a gente tem que aprender a ouvi-los e trocar com eles cada vez mais. E aí você falou rapidinho de fake news, eu queria também tocar nesse assunto por causa das eleições. E a gente já está com uma enxurrada aí de fake news por conta, né, da campanha. Ainda não começou, mas as alianças estão sendo feitas e já começa toda uma movimentação. Como que vocês lá na Band estão se preparando para isso, também para não cair num conto do vigário lá, é uma fake news e alguém manda alguma coisa, vocês vão correr para apurar e quando vê, putz, não... Primeiro, deixa eu adiantar para vocês que vai ter uma vinheta. Será que é verdade? E a gente já começa por aí. A gente vai ter uma vinheta porque a gente vai ter um trabalho de apuração mais profundo. A gente viu recentemente o que os fake news são capazes de fazer com o caso da Marielle Franco, né? Como a coisa está passando de qualquer lógica de limite. É muito perigoso. Estava lendo uma vez um artigo de um especialista no assunto, que eu não lembro quem é, que falou que muitas das vezes a gente compartilha aquela informação sem checar, porque essas informações são as informações que nos agradam. Então a gente tem uma tendência... Porque, na verdade, o discurso é convencimento, né? O que eu estou fazendo aqui é tentar convencer vocês de uma lógica o tempo todo. O que os professores fazem na sala é, através do conhecimento deles, usar toda a retórica para poder passar uma informação. O discurso é convencimento, né? Para o bem ou para o mal. Então, a gente, quando pega um discurso que nos interessa, então, vamos lá. Eu gosto muito de água, bebo muita água. E aí, se você publica para mim que a água faz a pessoa viver até os 250 anos com saúde, opa, vou jogar para todo mundo, que eu quero que todo mundo beba água. Claro que eu estou dando um exemplo bobo aqui, mas a disseminação da informação está atrelada a isso. Então, Carlos, a gente está encerrando aqui, até porque você também tem horário, a gente também tem um próximo palestrante. Obrigada, tá? Obrigada em nome de todo mundo aqui.
E volte sempre, casa aberta. Eu quero agradecer muito vocês, agradecer o convite, falar que foi excelente, eu adoro estar aqui com vocês.